Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 30 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou o Tiago Tibúrcio e você está assistindo ao Senado Agora. A semana aqui no Congresso começa com expectativa de votações de matérias importantes. Quem traz mais detalhes para nós é a repórter Dinalva Ferreira, direto do Túnel do Tempo. Bom dia, Dinalva. A pauta do plenário está trancada pela medida provisória 697, que abre um crédito extraordinário de 950 milhões de reais para 5 ministérios. Destrancada a pauta, os senadores poderão votar o projeto de lei da Câmara, que estabelece o marco legal da ciência e tecnologia. Esse projeto foi aprovado por 2 comissões na semana passada, com um pedido de urgência para o plenário. Poderá ser votada ainda a proposta de emenda à Constituição que reduz os cargos comissionados na administração pública e prevê concurso para preenchimento das vagas. O Congresso também poderá ser convocado esta semana. A expectativa é com a votação da LDO 2016 e com o projeto que altera a meta fiscal deste ano, autorizando o governo a encerrar 2015 com saldo devedor de 119 bilhões. A LDO em vigor previa superávit de 55 bi. Mas, com a queda de receitas, o governo pediu alteração da meta. Esse pedido já foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento e deverá passar pelo plenário. Mas antes de votar essas pautas orçamentárias, senadores e deputados terão que limpar a pauta de vetos. Entre os que aguardam votação está o veto ao projeto que aumenta para 75 anos a aposentadoria compulsória no serviço público. Portanto, uma semana que promete ser bastante movimentada, Tiago. Obrigado pelas informações, Dinalva. E a Comissão de Meio Ambiente realizou diligência em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para verificar a crise hídrica no Rio São Francisco. O presidente da comissão, o senador Otto Alencar, defendeu um esforço conjunto da sociedade e dos governos dos 5 estados banhados pelo rio para salvar o São Francisco. Recuperar o Rio São Francisco é começar por Minas e também pela Bahia. E manter pelo menos os 3 principais rios da Bahia que ainda estão em condições de serem recuperados, que é o Rio Carinhanha, o Rio Corrente e o Rio Grande, que é talvez o mais caudaloso, que vai lá desembocar lá na Barra do São Francisco. Em Minas Gerais, o governador já adotou essa política de revitalização, que é plantar árvores, né? Nas nascentes, nas fontes e nos afluentes. Calha do rio não produz água, a calha do rio recebe água. Então, o projeto é, primeiro, desassorear os afluentes, a calha do rio e replantar as margens desses rios que ainda estão vivos, que nutrem a calha do Rio São Francisco. E a cobertura completa da visita da Comissão de Meio Ambiente a Bom Jesus da Lapa você vê no programa Eco Senado, que estreia no próximo sábado. E um assunto que interessa a milhões de pequenos e microempresários de todo o país. Está marcada para amanhã a apresentação do relatório que altera as regras do Simples Nacional. A repórter Karine Beluso explica os principais pontos do texto. O projeto, que já foi aprovado por unanimidade pelos deputados, altera em diversos pontos o tratamento legal dado à microempresa e à empresa de pequeno porte. O texto permite a adesão ao regime das empresas simples de crédito, das organizações da sociedade civil e de empreendimentos que produzam ou vendam bebidas alcoólicas no atacado. De acordo com a senadora Marta Suplicy, um dos pontos mais importantes da proposta é fazer com que a tributação acompanhe de forma progressiva o crescimento das empresas. Nós precisamos que o micro e pequeno empresário se sinta fortalecido, tanto com vontade de entrar e abrir a sua pequena empresa, sabendo que com essa possibilidade de não ter mais aquele degrau abrupto de aumento de imposto, vai ser uma rampa muito suave, mas também, se porventura quiser fechar, não tem mais aquela papelada absurda que o impede e fica numa burocracia que as pessoas têm medo até de entrar numa pequena empresa.
Há muita expectativa do setor empresarial para que o projeto seja aprovado ainda este ano e comece a valer a partir de 2016. Um dos motivos é que ele amplia para 14 milhões e 400 mil reais o limite de faturamento para enquadrar as empresas no Simples Nacional. Atualmente, quem fatura mais de 3 milhões e 600 mil reais por ano fica fora do regime simplificado. É o que pode acontecer com Sheila Gonçalves. Ela é sócia numa indústria de cosméticos que, até o final deste ano, deve superar essa marca. Se nada mudar, a empresa vai perder os benefícios. Indústria de cosméticos, especificamente, se você pôr na ponta do lápis, são 51% de impostos, sem estar no Simples. Hoje a gente está no auge da tabela, que dá em torno de uns 14%. Eu rezo todos os dias para a gente poder que essas medidas sejam aprovadas. Mas os governos das 3 esferas, especialmente os municipais, estão preocupados. Nossa maior preocupação é que, pelos estudos que nós temos, estudos da Confederação Nacional dos Municípios, é que os municípios poderão perder até 1,2 bilhão com a aplicação dessa lei da forma como está. As perdas projetadas, elas são muito mais da União do que perdas do município. E as perdas da União, se houver um crescimento de 5% do segmento de micro e pequena empresa por ano, essas perdas se anulam. E vamos agora conversar com o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado, que traz as informações sobre a previsão para o trabalho das comissões nesta semana. Bom dia, Roberto, com você. Bom dia, Tiago. A Comissão de Constituição e Justiça vai começar a analisar na quarta-feira a PEC da reforma política. A proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelos deputados, prevê que apenas partidos que elegerem um deputado ou um senador terão direito à propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão e a receber dinheiro do fundo partidário. O relator, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, quer que o Senado endureça essa cláusula de barreira que ele considera tímida. Ele sugere que os direitos sejam restritos às legendas que tiverem 5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. A proposta que veio da Câmara permite que empresas doem dinheiro para partidos políticos. Lira, no entanto, é contrário a essa possibilidade e deixou no texto apenas a permissão para pessoas físicas fazerem doações. O senador defende ainda o fim da reeleição para cargos no Executivo, presidente, governadores e prefeitos, como já aprovado pelos deputados. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos analisa um projeto que limita a dívida do governo federal, atrelando o teto de endividamento da União à receita corrente líquida, que é o valor total arrecadado com impostos e contribuições, descontadas as transferências constitucionais obrigatórias para estados e municípios e o custeio da Previdência Social dos servidores públicos. A dívida bruta da União será limitada a 4,4 vezes a receita líquida e a dívida líquida a metade desse valor. O governo terá um período de 15 anos para alcançar essa meta de forma gradativa. Também na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta um projeto que prevê o monitoramento do Programa Nacional de Banda Larga, que tem o objetivo de levar a internet em alta velocidade para todo o país. Pelo menos uma vez por ano, o Ministério das Comunicações e o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital deverão divulgar avaliações em seus sites na internet. E a cada 2 anos, o Legislativo vai acompanhar a evolução da banda larga. E na quarta, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota um projeto que assegura que a gorjeta de 10% paga em bares e restaurantes seja repassada para os garçons. Parte do dinheiro deverá ser usada para pagar a Previdência Social dos trabalhadores. Tiago. Obrigado, Roberto. E a Comissão de Direitos Humanos tem reunião hoje às 9 da manhã. Uma audiência pública interativa vai debater a administração tributária e a carreira de auditor fiscal. Você pode enviar perguntas ou comentários para o debate. Basta acessar senado.leg.br/audiência interativa. O Senado aprovou o projeto que torna lei o Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições estrangeiras. A proposta reforça e detalha a organização do exame, que atualmente só é regulamentado por uma portaria do governo.
Médicos estrangeiros e brasileiros formados no exterior precisam revalidar o diploma antes de exercer a profissão no Brasil. O objetivo é comprovar que eles têm o mesmo nível de conhecimentos, habilidades e competências que o exigido dos médicos formados aqui. O diploma que é concedido é em função do currículo que foi oferecido pelaquela universidade para cada um dos seus alunos. Isso tem diferenças de um país para outro. Quem faz a revalidação do diploma são as universidades públicas. Desde 2010, elas contam com um instrumento único em todo o país para avaliar a correspondência curricular. É o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida. Basicamente, o que fazíamos é não revalidar nenhum. Então, isso é uma abertura, e eu acho uma abertura necessária, não tem sentido fechar, né, a comunidade. Temos que ter um esquema de validação desse tipo de diploma, então foi um avanço. O exame é aplicado pelo INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O Revalida tem 2 etapas. A primeira é teórica. A segunda, uma prova prática de habilidades clínicas. As universidades públicas interessadas em participar devem se cadastrar no Ministério da Educação. Quem elabora a prova é um professor dos cursos de medicina no nosso país, por meio de chamada pública. Então, a gente tem participação de docentes, coordenadores de cursos. No último ano, nós tivemos mais de 30% aprovados. O que cresce também é a participação, né, dos profissionais médicos nessa prova. Esse ano nós tivemos mais de 4.000 inscritos. A mais importante mudança trazida pelo texto aprovado pelo Senado é a colaboração do Conselho Federal de Medicina, que hoje só participa informalmente. Oficialmente, o Conselho passa a integrar como supervisor essa estratégia de revalidação dos diplomas dos médicos formados no exterior. A intenção do projeto, portanto, ao elevá-lo à categoria de lei, é consolidar, transformando em política de Estado. Agora, o projeto do Revalida tem que ser aprovado pela Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. Continue assistindo a nossa programação. E obrigado pela audiência e um ótimo dia.